Bom dia, eu sou Lília Zago, eu sou membro do Comitê Executivo do SIG Dietética e eu gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos aqui presentes, esperamos que estejam bem. Bom, como as nossas reuniões, elas sempre têm tido pessoas, né, que participam pela primeira vez, a gente faz, né, uma breve palavra para apresentar o que é um SIG, né, neste caso o nosso SIG, o SIG Dietética, que é a sigla para o Grupo Especial de Interesse, né, vinculado à Rede LASAN, que é a Rede Latino-Americana de Ensino, Pesquisa e Extensão em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, e a RUT, Rede Universitária de Telemedicina, e que conta com financiamento 100% público. O objetivo do SIG Dietética é promover à distância, né, a difusão, a atualização dos conhecimentos técnicos científicos, com vistas a fortalecer a dietética como área estratégica para a soberania e segurança alimentar e nutricional, por meio da realização de estudos, de parcerias acadêmicas interinstitucionais, seminários e outros meios de intercâmbio científico e de diálogo com a sociedade. O SIG Dietética, ele é coordenado pelo Laboratório de Dietética Experimental da Unifesp e ele tem a sua gestão partilhada com o Comitê Executivo, formado pelas professoras Angélica Maurício, da Universidade Federal do Paraná, Aline Teixeira, da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Betsabeth Slater, também da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Caroline Capitani, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, por mim, Lília Zago, do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela Lúcia Guerra, da Federal do Mato Grosso, pela professora Isabelle Santana, também do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela Josiane Esp, pela Manuela de Santa Catarina, da Unifesp, e pela professora Semiramis orientações gerais, né, para o melhor andamento e melhor comunicação, né, da nossa sessão, tá? Essa reunião está sendo gravada, tá? Para evitar ruídos no nosso ambiente, eu peço que, por favor, né, todas e todos mantenham o microfone no modo mudo, né, durante a apresentação da nossa convidada de hoje. E ao final da apresentação, a gente faz uma rodada, né, para os comentários, para as perguntas, e as pessoas que quiserem, né, fazer comentário ou pergunta, enfim, pode usar o microfone, ativar o microfone, ou então pelo bate-papo, pelo nosso chat, tá? Essa sessão, ela dura 1h30 ao todo, tá? E a gente tenta reservar os minutos final, a última meia hora, 40 minutos, depois da exposição da convidada, para essas perguntas, para esses comentários, tá? Vocês podem fazer inscrição pelo chat, tá? Para sinalizar, né, a pergunta ou comentário, ou sinaliza com um emoji da mãozinha levantada, né, que você consegue acionar clicando com o botão direito em cima do seu nome, né, que aparece aí nos presentes no grupo, tá? E agora, então, né, caminhando para o início, né, da nossa apresentação, né, falando sobre o nosso webinário de hoje, que vai abordar este tema que é o impacto da germinação na composição dos grãos, um tema que aproxima ciência de alimentos, nutrição e saúde pública, né? Então, compreender as transformações que acontecem durante o processo de germinação contribui para fortalecer o potencial e o papel, né, dos alimentos germinados dentro, né, de uma alimentação adequada, saudável, sustentável, especialmente no contexto de padrões alimentares baseados em alimentos de origem vegetal. E, além disso, claro, né, esse conhecimento amplia as possibilidades culinárias e as formas de consumo desses alimentos no nosso dia a dia. E aí, para falar desse tema, nós convidamos, já agradeço antecipadamente o aceite pelo convite, a presença da professora doutora Andressa Bacedio. A professora Andressa, ela é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina,
e é doutora em Alimentos e Nutrição pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas. A professora Andressa, ela atuou na área de alimentação coletiva em diferentes setores, foi responsável técnica no Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi também assistente de pesquisa 2 no Brigham and Women's Hospital, vinculado à Escola de Medicina de Harvard. Atualmente, a professora Andressa ela é professora doutora do curso de nutrição da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, onde atua também como coordenadora associada deste curso. Ela desenvolve ações de pesquisa e extensão relacionadas ao consumo, disponibilidade, formas de preparo e o processamento de leguminosas pulses e frutas nativas, além de investigar compostos bioativos, desenvolvimento de produtos e rotulagem nutricional. Andressa, eu passo a palavra para você agora e desejo que tenhamos um ótimo webinário. Eu vou a apresentação da professora Andressa, tá? E aí a gente já pode iniciar. Alguns segundos e eu já faço isso. Acho que deu certo, né? Todo mundo está conseguindo visualizar a apresentação da professora Andressa. Deixa eu só te passar aqui, Andressa, a apresentação. Veja se você consegue agora. Certo? Certo sim. Obrigada, Lília. Obrigada, Andressa. A palavra está para você. Certo. Bom, eu gostaria de agradecer o convite do SIG Dietética, da professora Lília, por estar moderando também essa conversa. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco, então, sobre um dos temas principais da minha pesquisa aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas, que é a germinação de grãos, né? Especificamente, eu tenho trabalhado com leguminosas pulses, que é um tema que despertou bastante do meu interesse. Eu iniciei o trabalho, né, com essas leguminosas não há muito tempo, no ano de 2024, eu comecei a realizar esses trabalhos, tanto trabalhando com as pulses, quanto também com a germinação dos grãos. E o que me desperta muito interesse, né, no estudo das pulses, principalmente a valorização desses grãos, né, considerando diferentes contextos, considerando também a importância desses grãos para a cultura e para a segurança alimentar. E a germinação como um bioprocesso que é capaz, então, de modificar características desses grãos, né? Então, o que eu venho estudando é realmente qual é o efeito dessa germinação sobre a composição nutricional, de componentes bioativos desses grãos, utilizando principalmente tecnologias, abordagens ômicas, para que a gente, né, como grupo, consiga ter uma abordagem geral do que está acontecendo bioquimicamente dentro desses grãozinhos, né? Então, aqui eu trouxe para vocês hoje um pouquinho do que significa germinar, quais são os efeitos dessa germinação sobre grãos em geral. E, por fim, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas pesquisas que o nosso grupo tem feito, né, que estão em andamento, alinhando, então, esse conhecimento da germinação de grãos, principalmente com aplicações, e vão vendo a técnica dietética e a dietética. Bom, a germinação, gente, iniciando por definição, né? Como que a gente pode definir esse processo, né? Germinar é um processo extremamente simples, né? Eu acredito que a grande maioria das pessoas aqui da sala, ou já fez, ou já viu o filho, o sobrinho fazendo a germinação do feijãozinho no algodão na escola, né? Para entender um pouquinho sobre como acontecem essas mudanças a nível biológico, né? É um processo muito simples que envolve apenas água, containers, né, e uma manutenção de uma umidade relativa para essas sementes, e temperatura e tempo, né? Porém, apesar da simplicidade desse processo, as mudanças bioquímicas que acontecem, elas são bastante complexas dentro
desses grãos. O que acontece, então, durante a germinação? Basicamente, é uma absorção inicial de água. Essa água ela vai levar, então, a uma ativação de diferentes enzimas, que vai culminar com o desenvolvimento externo de uma radícula e de brotos, né? Aqui na figura ao lado, aqui na apresentação dos slides, a gente pode ver o que acontece ao longo desse tempo. Então, aqui a gente tem a formação de uma radícula e de um broto, né? Diferentes grãos, eles podem ser germinados, né? Não são apenas as leguminosas pulses, que é o alvo do meu estudo, mas existem diferentes grãos que vêm sendo estudados como potenciais suas diferenças, né, de composição, considerando, então, a germinação. Dentre esses grãos, a gente tem, então, os cereais, por exemplo, os pseudo-cereais. Hoje se estuda muito a germinação da quinoa, por exemplo, e diferentes efeitos sobre esses grãos também. É importante, gente, da gente entender também como que é a estrutura desse grão, né? Como que uma semente, então, ela vai germinar, né? Ela germina porque essa semente, ela vai ter um embrião dentro dela, né? E na presença dessa água e ativação dessas enzimas, essa radícula que fica, né, dentro desse embrião, ela vai ser capaz de romper, então, a camada, essa casca, né, dessa semente, e propiciando, então, o seu renascimento, né, ou a saída do seu estado de dormência, como que a gente costuma chamar. Aqui, gente, a gente tem algumas fases, né, que envolvem, então, esse processo germinativo, né? A gente tem na fase 1, a fase que a gente chama de embebedação, né? Que é a fase onde acontece, então, uma absorção grande da água, né? É importante de se frisar, né, que para a gente fazer uma germinação de grãos, a gente precisa necessariamente fazer um demolho dessas sementes, porque nesse demolho que a gente vai ter essa embebedação, então, absorção de uma quantidade grande de água nessas sementes, né? Isso vai promover, então, uma grande hidratação, né, desse grão, como a gente já vê, né, na técnica dietética, quando a gente fala, né, de muitos cereais e de muitas leguminosas, né? E vai provocar também, então, um aumento da suavidade desse grão, né? Existem diferentes tempos de embebedação, né? A literatura, ela traz tempos regulares entre 8 e 12 horas de tempo desse demolho, porém, alguns grãos, né, dependendo do seu tamanho, eles até podem ficar menos tempo nesse demolho, e eles já acabam tendo uma embebedação completa. Na fase 2, então, é a fase que, de fato, a gente tem o início desse processo germinativo, né? Depois dessa embebedação, né, nessa água, essa absorção de água, se faz necessário a manutenção das condições de umidade relativa altas, próximas à saturação, entre 85% e 90% de umidade relativa. Esses grãos, então, eles são deixados em uma superfície, né, sob essas condições de umidade, sob condições também de temperatura ambiente, né, entre 20 e 30 graus. E nessa fase 2, então, é uma fase onde já não se tem uma absorção muito grande da água. A água já foi absorvida lá na fase de embebedação, na fase 1. Porém, nessa segunda fase, é quando acontece, de fato, então, muitas mudanças bioquímicas dentro desse grão, né? Aumento das taxas de respiração, reparo da mitocôndria, multiplicação e formação, então, de
componentes, como, por exemplo, de proteínas, né, a síntese proteica, né, a formação através dos DNA e RNA, e além disso, a clivagem também de alguns nutrientes de estoque, que lá na semente seca eles estavam lá, então, quietinhos, eles acabam sendo clivados por ação dessas hidrolases que são ativadas nessa etapa. Aqui, a germinação, ela é muito relativa, isso que é muito interessante nesse processo, por isso que ele é um processo que, ao mesmo tempo, ele é ancestral e inovador, porque cada tipo de grão, ele tem condições específicas de germinação. Se a gente combinar diferentes condições, muitas das vezes a gente vai ter uma resposta completamente diferente sobre a composição desse grão. Então, mudanças na umidade relativa, mudanças no tempo de germinação, mudanças na claridade, na luminosidade, no tempo de ciclos de claro e escuro, vão alterar bastante a composição dessas sementes. Por fim, então, a gente vai ter a etapa onde, nessa etapa 2, gente, desculpa, acabei não passando por isso, a gente já vai ter o apontamento dessa radícula. Então, a gente vai ter o surgimento da radícula inicial. Porém, na fase 3, é a fase que, de fato, há, então, uma divisão celular maior, né? Uma germinação mais completa. É quando se formam o que a gente chama de brotos, né? A gente tem, primeiramente, então, um grão germinado, dependendo do tempo, né? Essa formação inicial da radícula, e, posteriormente, esse crescimento segue e a gente vai ter, então, a formação dos brotos, né? Que os brotos é o que a gente também conhece bastante, né? Na alimentação, especialmente o broto do feijão moyashi, né? É o tipo de broto que ele é mais consumido e mais conhecido aqui no Brasil. Mas existem também outros brotos, né? Que vêm sendo consumidos, né? Vêm sendo encontrados também em alguns supermercados aqui. Bom, gente, aqui eu trago um pouquinho de por que a gente fala que a germinação ela é uma técnica que ela é ao mesmo tempo ancestral, mas ela também é uma técnica emergente, né? Se a gente for fazer uma busca na literatura sobre germinação, a gente vai encontrar artigos lá das fases iniciais do trabalho, de trabalhos, há muitos artigos que envolvem principalmente fatores antinutricionais, que é algo que foi muito ainda mas foi muito estudado, né, considerando esse processo. Porém, existem muitos artigos atuais, né, considerando a diversidade desse processo, né, o que pode acontecer alterando diferentes condições, especialmente considerando isso como a germinação de grãos como uma estratégia alimentar, né? Então, a aplicação disso na fabricação de diferentes alimentos, né, na preparações culinárias, que é um pouco daquilo que liga, então, diferentes áreas de conhecimento. A gente vem, né, da germinação de entender um processo completamente bioquímico para entender também uma aplicação tecnológica e funcional dentro de um produto alimentício, né, aliando, então, esse conhecimento também de ciência de alimentos. Porém, quando a gente pensa também num processo ancestral, isso significa que o consumo de grãos germinados, ele faz parte da cultura alimentar de algumas populações há muito tempo, né? E quando a gente pensa em qual população e qual é essa cultura, a gente fala principalmente das culturas orientais, né? Onde a gente tem o consumo principalmente dos brotos do feijão mungo, que o feijão moyashi, né? Onde se consome de diferentes formas, né? Esse feijão, esses brotos, tanto refogados, como, por exemplo, em sopas também esse consumo pode acontecer. Enfim, é um produto muito consumido por essa população. Outro tipo de função da germinação, né, que ela é ancestral e é muito utilizada na indústria de alimentos, especialmente, é a germinação da cevada, né? A cevada, ela é germinada através de um processo que a gente chama de malteação, né? Que, de fato, é produzir um conteúdo maior de malte, né? De maltose, né? Desse açúcar que vai
melhorar condições de fermentação para a produção de cerveja, né? Então, industrialmente se faz essa germinação da cevada, condições super controladas, condições já bem estudadas para esse produto, e então depois se faz essa torra, produzindo características sensoriais também que são importantes para esse grão e aumentando o conteúdo desses açúcares fermentescíveis, né? O que é bastante importante para a produção cervejeira, né? Então a gente já tem esse germinado, esse grão germinado que é utilizado há muito tempo pela indústria alimentícia. Mas, ao mesmo tempo, germinar grãos também pode ser considerado uma cultura algo emergente, né? Hoje, né, se comenta muito, temos, né, cada vez mais um aumento da população vegana, vegetariana também, e considerando, então, as mudanças bioquímicas que acontecem durante a germinação, pensando principalmente na síntese de alguns nutrientes, né, principalmente das proteínas, que há um aumento, né, como vou explicar daqui a pouquinho para vocês, da síntese desse macronutriente, né, e juntamente, então, com o aumento desse padrão de dietas, né, nas populações, fazer grãos germinados, tanto a nível doméstico quanto a compra de brotos, né, germinados, ou compra de produtos elaborados com grãos germinados, tem aumentado de frequência, né, nas diferentes populações. Aqui eu trago um exemplo de um pão, por exemplo, que ele é produzido com grãos germinados, né? Esse pão ele é comercializado fora do Brasil, né? Ele é relativamente popular nos Estados Unidos, né? Ele é produzido com com diferentes variedades de grãos, de brotos, né? De diferentes tipos de grãos. Mas mais recentemente a gente tem até uma variedade de pão que é produzida aqui no Brasil, que também utiliza o trigo germinado como uma parte, né, da farinha feita com o grão germinado. Então, as alterações acontecem, né, durante o processo, alterações significativas na composição nutricional, no conteúdo de componentes bioativos e também nas propriedades tecnofuncionais dos grãos germinados, né? Então, muitos estudos na área de ciência e tecnologia de alimentos têm avaliado isso, como acontece a absorção de água, a absorção de óleo nos produtos que são feitos com esses grãos germinados, considerando todas as alterações na composição nutricional, as alterações bioquímicas decorrentes do processo, né? Vai haver uma alteração, essa alteração tecnológica, ela também vai ser importante sensorialmente lá no produto final para o consumidor, para o comensal, né, para a pessoa que for consumir esse produto, também são pontos que vêm sendo investigados na literatura mais recentemente. E que também fazem parte da minha pesquisa, como vou comentar com vocês depois. Bom, vamos falar agora então um pouquinho bem bioquimicamente de quais são as alterações que acontecem durante a germinação dos grãos. Quando a gente tem um grão seco, a gente tem um grão que a gente chama de um grão em estado de dormência. Ou seja, a gente tem esse grão com várias macro e micronutrientes que eles estão ligados dentro, né, desse grão e o metabolismo que ele é uma atividade de água relativamente baixa. Então, a gente tem esses grãos, eles vão tá dormindo ali, paradinhos, né? Esse metabolismo, ele vai estar ali adormecido, considerando um grão íntegro, né? Porém, à medida que a gente vai ativá-lo, adicionando água, através da fase 1 da embebedação e depois das fases posteriores de germinação, a gente vai tornar esse metabolismo em um metabolismo ativo. O que isso significa? Significa dizer que a gente vai ter uma ativação de diferentes hidrolases, né? Que são diferentes enzimas, né? Dentre essas enzimas, a gente tem ativação de várias proteases, de vários tipos de amilases, das lipases. Essa ativação dessas enzimas, de algumas dessas enzimas, elas principalmente é voltada para clivagem,
ou seja, para remobilização de macronutrientes, né, das proteínas, do amido e das gorduras que estão dentro dessas sementes, a gente vai ter essa remobilização e a clivagem em pedaços menores. Ou, como é o caso que eu comentei antes da cevada, né, a gente tem, então, um aumento do conteúdo de maltose em decorrência dessa ativação das amilases, né? Então, a gente vai ter proteínas que vão ser clivadas em peptídeos. Muitos desses peptídeos são peptídeos bioativos, ou mesmo em aminoácidos, né? A parte mais estrutural da proteína. O amido, ele também vai ser clivado em diferentes tipos de açúcares, tanto açúcares simples como a glicose, né? Quanto disacarídeos também. E as gorduras elas vão ser, então, clivadas, os triglicerídeos, especialmente em glicerol e ácidos graxos, e diferentes ácidos graxos. Tudo isso com um propósito dentro da semente, né? Promover a energia para o desenvolvimento dela. A semente, ela entende que ela deve germinar, por quê? Porque ela deve crescer e... porque é o que aconteceria para ela ser plantada, né? Ela deve ter uma energia suficiente para que ela possa se desenvolver. Então, mas para além disso, além dessa remobilização e clivagem desses componentes de tamanho maior em componentes menores, a gente também tem ativação paralela de vias de síntese, né? A gente também tem ativação de vias de síntese de metabolismo primário, especialmente vias de síntese envolvendo a síntese proteica, né? As proteínas, elas vão ser importantes no desenvolvimento das radículas e do broto. Então, há uma ativação, ao mesmo tempo que a gente tem uma remobilização e uma clivagem das proteínas de estoque, a gente tem também um aumento das taxas de metabolismo proteico, de síntese proteica, né? Então, os grãos germinados, assim, praticamente todos os trabalhos, eles reportam um aumento do conteúdo de proteínas, proteínas, pensando globalmente, pensando no conteúdo mesmo, bruto de proteínas, quanto também de alguns aminoácidos específicos. Isso também é bem interessante, né? Dependendo de qual tipo de semente, a gente pode ter aumentos, por exemplo, de aminoácidos de cadeia ramificada, algum aumento da síntese de alguns aminoácidos que eles estariam em quantidades muito pequenas, que seriam limitantes, né, em alguns grãos, pensando inclusive em grãos de leguminosas mesmo, né, como por exemplo a metionina, a gente tem um certo aumento da síntese desse aminoácido, tornando então essa proteína um tanto mais completa. Além disso, a gente tem também a ativação de vias de metabolismo secundário. O que são essas vias de metabolismo secundário, né? São aquelas vias que são mais relacionadas com a defesa e a proteção da planta. A gente está tendo uma planta que está começando a se desenvolver aqui, né? Essa é a ideia que a planta está tendo dela, ela está começando a se desenvolver. Então, para isso, ela acaba ativando algumas vias de defesa e de proteção, para que ela continue tendo essa defesa, né? Essas vias, elas são principalmente relacionadas com a síntese de de alguns compostos fenólicos, como os ácidos fenólicos, e também do GABA. O GABA eu vou falar um pouquinho depois, mas ele é um composto bioativo que ele também é muito, ele não é proteico, né? Ele tem propriedades muito interessantes do ponto de vista funcional, né? O consumo de alimentos ricos em GABA, e ele é um marcador bem importante da germinação de grãos, porque há um aumento significativo dessa síntese. Bom, esmiuçando então a alteração dos macronutrientes, considerando primeiro inicialmente as alterações no conteúdo proteico, que vem sendo assim um destaque bem grande, pensando em germinação de grãos, pensando, se a gente pensar em ciência de alimentos, também pensando nas tendências, né, de consumo de fontes proteicas que sejam mais vegetais, né, essa preferência do público.
Para isso, também a necessidade, pensando em termos de sustentabilidade, a gente precisa realmente reduzir o consumo de proteínas de origem animal, privilegiando o consumo de proteínas de origem vegetal. Dentro dos grãos secos, lá, quando que as proteínas, elas estão, então, funcionando como meio de reserva de energia dentro desses grãos, essas proteínas, elas se encontram ligadas. Muitas dessas proteínas, inclusive, elas vão ter uma solubilidade um tanto baixa, mas porque elas se encontram ligadas a outros componentes dentro desses grãos, né? Essas proteínas, elas vão estar ligadas principalmente a polissacarídeos, ou alguns materiais de parede, a compostos fenólicos e a fitatos, o que leva a uma digestibilidade baixa desses componentes, né? No tanto que, assim, é muito sabido, né? A gente já... isso é lá dos primórdios da nutrição, que a gente precisa de técnicas de cocção adequadas para que a gente possa ter um aumento da digestibilidade desse macronutriente. Nos grãos, uma das etapas da germinação envolve, então, essa digestão parcial, né, dessas proteínas, né? Ou seja, as hidrolases, né, essas proteases, elas vão levar a clivagem dessas proteínas, tanto em peptídeos quanto em aminoácidos, quanto também a clivagem desses outros componentes, deixando então essas proteínas mais livres, né? Então, aumentando a digestibilidade desse macronutriente, considerando as proteínas, né? Porém, né, dentro da germinação, a gente vai ter um ciclo, né? Aparentemente parece até um tanto confuso, né? Quando a gente pensa, poxa, a gente está tendo clivando proteínas, liberando mais aminoácidos, mas como que acontece? Então, a gente já teria material suficiente para como construtor daquela semente, né? Mas, ao mesmo tempo, essa semente também, ela acaba sintetizando novos aminoácidos, né? Especialmente alguns tipos de aminoácidos que vão ser necessários para o desenvolvimento, que são esses aminoácidos de cadeia ramificada, como eu comentei anteriormente, né? E, então, considerando esse aumento das taxas de síntese, para além da hidrólise das proteínas de reserva, a gente vai ter, então, conteúdo proteico maior, em geral, na grande maioria dos grãos que passam pelo processo de germinação. E considerando diferentes tipos, intervalos de tempo na germinação, é muito interessante, porque a gente observa que, considerando, então, a progressão da germinação, se eu fizer avaliações desse processo ao longo do tempo, eu vou ter um aumento progressivo dessa quantidade de proteínas, até que se tenha o desenvolvimento dos brotos propriamente ditos, né? A gente consegue ter, então, um aumento substancial desse conteúdo, dependendo do tipo de grão, até a cada tempo, né? Há esse aumento, que é uma parte do que a gente estuda, assim, nos nossos grãos, a gente avalia em diferentes condições de tempo qual que é o conteúdo desses macronutrientes, e a gente realmente vê que há uma progressão sobre esse aumento. Bom, e ainda considerando, então, os macronutrientes, o que acontece com os carboidratos, né? Aqui nos carboidratos, a gente pode dividir, assim, o que vai acontecer considerando o amido, né? E considerando também o conteúdo de fibras, né? O que vai acontecer com essas fibras? Como dito anteriormente, então, a gente tem ativação de enzimas, né? Principalmente das amilases, né? Como hidrolases, durante, então, a fase 2 da germinação, né? Essas amilases, elas vão clivar, então, o amido em moléculas, em açúcares menores, né? Como a glicose, a maltose e endextrinas também. E isso é muito interessante no ponto de vista de aplicação desses produtos, da aplicação desses grãos germinados, né?
como um substrato para produtos fermentados, né? Produção, então, de outros produtos, né? Como, por exemplo, os leites vegetais, né? E aí eles servindo como um substrato de fermentação para a produção de bebidas fermentadas. É algo que vem sendo estudado também, é algo que é bastante interessante, porque tendo esse conteúdo maior desses açúcares, se tem taxas melhores de fermentação. E quanto ao ponto de vista, no ponto de vista das fibras, o desenvolvimento, então, desses brotos, ele leva a um aumento das taxas de síntese de fibras, principalmente de fibras que estão envolvidas com o desenvolvimento da parede celular, né? Como a hemicelulose e a celulose, né? Esses polissacarídeos, eles vão ser estruturais, eles vão ser importantes para o desenvolvimento, então, desses brotos. Então, a gente vai ter também um aumento da quantidade desses componentes, considerando a germinação e principalmente quando a gente considera os brotos, né? Quando a gente já considera um tamanho de grão germinado maior. Bom, e quanto aos lipídios, então, a gente também vai ter ativação de lipases, né? Durante o processo de germinação, que vai levar, então, à clivagem, né, dos triglicerídeos em uma molécula de glicerol e em ácidos graxos livres. A semente, ela vai entender, então, que esses ácidos graxos livres, eles vão ser utilizados como substrato para beta-oxidação e para aumentando, então, taxas de respiração celular, né, para produção de energia, né. Então, nesse caso, no caso dos lipídios, a gente não verifica, né, a maioria dos estudos, eles não verificam um aumento de taxas de síntese, mas sim taxas de clivagem e utilização desses ácidos graxos. Então, quando a gente avalia a composição, a gente vê que o conteúdo de lipídios ou ele não altera ou ele diminui um pouquinho. Em geral, ele diminui um pouquinho, pensando nos grãos germinados e também pensando em diferentes períodos de tempo. Porque é uma redução gradual durante esse processo, né? Porque ele vai ser utilizado para a produção de energia. Isso é muito interessante do ponto de vista de ciência de alimentos, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de preparações, né? Com os grãos germinados. Por quê? Porque vai ter um impacto sensorial importante. Os lipídios, as pulses, por exemplo, que é o meu alvo de estudo, elas não são fontes de lipídio, né? Então, é algo que eu não identifico muito, mas quando a gente pensa em germinação de outros grãos que sejam fonte de lipídio, que tem uma quantidade alta, como a soja, por exemplo, ou o amendoim, há um impacto significativo, especialmente nos componentes que a gente chama de off-flavor, né, que são aqueles componentes que eles são responsáveis por por algumas sensações, alguns sabores que não são agradáveis e estão relacionados com o consumo dessas leguminosas, né, de algumas leguminosas em específico, principalmente relacionado com a soja, né, que a gente chama de bean flavor, né, há uma redução, então, desse bean flavor nesses grãos germinados, nessa soja germinada, que vai ser interessante também no desenvolvimento de preparações e de produtos. Bom, considerando então os compostos bioativos, né, que são aqueles compostos que eles podem ou não ter também efeitos nutricionais, mas eles têm uma atividade biológica durante o seu consumo, né? Com o consumo regular, ele vai apresentar diferentes atividades biológicas. Exemplos muito conhecidos sobre esses compostos bioativos são principalmente os compostos fenólicos, os carotenoides, mas a gente estuda bastante os compostos fenólicos, pensando em compostos bioativos. Considerando, então, os grãos germinados, né, o que mais se remete na literatura, de fato, é o aumento das taxas de síntese de ácidos fenólicos, principalmente, né, ácido ferúlico, por exemplo,
ácido cafeico, alguns desses ácidos há um aumento da síntese em alguns dos grãos que podem ser germinados. Porém, em alguns outros tipos de grãos, a gente já tem uma taxa de degradação também desses componentes, dependendo do tipo de grão, dependendo da condição de germinação, essas taxas de síntese ou de degradação, elas vão alterar bastante. Alguns flavonoides também, eles podem ter aumento de síntese, ou até mesmo uma redução, dependendo do tipo de grão. Mas é mais reportado que é um aumento de síntese, considerando principalmente alguns grãos que eles são coloridos, né? Eles têm algumas taxas de aumento. É importante também, gente, outra condição que altera bastante as taxas de germinação é se o grão, ele a presença, então, da casca nesse grão, ou ele vai acabar sendo descascado, isso vai alterar taxas de germinação também. São várias as variáveis que estão envolvidas nesse processo. A síntese do GABA, né, que ele é um aminoácido não proteico, que tem efeitos bioativos importantes quanto ao seu consumo regular, é um marcador nato, assim, do processo germinativo. A grande maioria, muitos estudos, eles reportam, então, avaliam como um meio-fim, né, como um desfecho daquele processo, a síntese do GABA, né, considerando diferentes tempos de germinação ou outras condições, né? Por quê? Porque o GABA, ele tem um aumento significativo e, em geral, há um aumento progressivo dessa síntese, né, ao longo do tempo. Por que isso acontece? Por que tem um aumento do GABA, né? Principalmente por conta do aumento das taxas também de síntese de glutamato que acontecem dentro dos grãos germinados, né, com aumento, então, dessa síntese de glutamato, há um aumento do glutamato shunt, que é responsável pela síntese do ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. A saúde, o GABA, ele é importante na função neuronal, principalmente. Porém, também isso não acontece em todos os grãos, né? Esse aumento progressivo, né? Há uma evolução. Em um trabalho que eu fiz, né? Há um tempo atrás, né? Utilizando o feijão carioca, que logo ele vai estar disponível para leitura, né? Ele está em revisão, né? Para publicação. A gente observou, então, que essa síntese, ela é aumentada progressivamente até um determinado tempo. Porém, depois, a gente já tem uma redução do conteúdo desse GABA. Então, é interessante de ver como essas alterações acontecem ao decorrer do tempo e como é importante a gente pensar na otimização desses processos, considerando cada um dos grãos. Bom, e sobre o conteúdo de fatores antinutricionais, também é um assunto que se fala muito sobre o que acontece com esses componentes, né, com esses fatores antinutricionais diante da germinação. É algo que é bem importante pensando em leguminosas, né, quais são os diferentes etapas, diferentes processos que possam levar à redução desses componentes, né, algo que a gente sempre pensa, pensando na dinâmica da culinária, né? Como que a gente pode levar à redução de fatores antinutricionais, viabilizando, propiciando um melhor consumo das leguminosas, né? A germinação, ela está principalmente envolvida, então, com uma redução do conteúdo do ácido fítico, que é dos fitatos, né? Que é um fator antinutricional, principalmente pelo fato de ele estar ligado com diferentes minerais dentro, né, da semente, dentro do grão. Isso acontece por conta da fitase também ser uma hidrolase, então há um aumento da atividade dessa fitase, e essa fitase, então, ela vai levar a uma degradação desse ácido fítico. Essa degradação, então, ela vai levar, então, a clivagem em inositol, né, e também em fósforo, e também a liberação desses minerais que antes estavam formando um quelato, né, estavam quelados junto com essas fitases, né.
E há um potencial impacto na bioacessibilidade desses minerais, né? Porém, esses estudos envolvendo a bioacessibilidade dos minerais, diante da germinação, são estudos que ainda estão sendo conduzidos pensando em diferentes tipos de sementes, né? Há alguns resultados, eles são inclusive um pouco conflitantes, mas é algo que é super interessante para a gente poder continuar avaliando e pensar, então, o que acontece com essa bioacessibilidade de minerais, né? É importante também de ressaltar que o estudo da bioacessibilidade dos grãos germinados é outra área de pesquisa que tem sido emergente, né? A gente está vendo uma mudança na composição desses produtos, né? Desses grãos, mas se a gente considerar o grão germinado e considerar um processo convencional, por exemplo, cocção sob pressão de uma leguminosa pulse, e a cocção de uma leguminosa pulse germinada, há uma diferença na bioacessibilidade dos componentes? Como que isso acontece? Esse também é algo que vem sendo estudado, né? A bioacessibilidade em geral tem sido estudada também com mais afinco nos últimos tempos. Outros fatores antinutricionais que também sofrem um impacto da germinação são inibidores, né, de proteases, né, os grãos crus, principalmente das leguminosas, eles apresentam inibidores de protease, por isso, esse é um dos vários fatores de que a gente não consome muitas das leguminosas cruas, né, elas precisam passar por algum processamento térmico. Essas proteases, então, elas vão reduzir significativamente, né, a absorção das proteínas durante a digestão, né, mas durante a germinação há uma clivagem de ligações de sulfeto, né, que é um dos tipos de ligação que está presente nas proteínas, é um tipo de interação que acontece entre elas, e então esse é um dos impactos também que vai acontecer durante o processo germinativo, né? Há uma redução desses inibidores de protease, o que também vai estar relacionado com o aumento da digestibilidade dos grãos. E quais são os tipos de grãos, então, que eles podem ser germinados, né? Aqui a gente tem um artigo recente que ele faz uma abordagem de literatura falando sobre brotos, principalmente, né? Quais são os grãos que eles podem ser germinados e podem formar brotos, né? E eles traz vários exemplos, né? Pensando em cereais, pensando em pulses, pensando em vegetais, mas aí ele traz alguns exemplos. Existem diferentes grãos que também podem ser germinados para além desses, né? Como eu destaquei antes, né? A gente tem aqui a cevada, que já é germinada há muitos anos, né? Pela indústria cervejeira, principalmente para melhorar, então, esse conteúdo de açúcares fermentáveis para a produção de cerveja, mas hoje a gente já vê que também esse processo ele é interessante no ponto de vista do próprio resíduo, né, que sobra dessa indústria cervejeira, que ele vai ter um alto conteúdo proteico por conta desses aumentos de taxa de síntese que acontecem durante a germinação. O arroz, ele também é um cereal que pode ser germinado, o milho, o trigo, pseudo-cereais, como aqui no amaranto, também podem ser germinados, existem vários estudos, inclusive de países vizinhos aqui que têm feito, né, países andinos, principalmente com a quinoa. As pulses, a gente tem as ervilhas, o grão de bico, o feijão mungo, que já é germinado há muitos anos na cultura oriental. A gente tem aqui a soja, que é uma leguminosa, né, que ficaria em outra, não na classificação das pulses, mas enfim, é uma leguminosa, que também é germinada, e outros tipos de feijão também. Mostarda, brócolis, alfafa, sementes de rabanete, várias sementes podem ser germinadas, a chia também pode ser germinada, né, produzindo diferentes tipos de brotos. O feijão fradinho, ele também consegue ser germinado, porém, ele não forma um broto. A gente consegue germinar esse grão, mas a continuação desse processo, a gente não tem uma formação de um broto, isso também depende do tipo de grão.
E isso é muito importante quando a gente pensa em germinação, que cada tipo de grão e cada condição que a gente aplica é uma sentença diferente. A gente tem variáveis grandes nesse processo germinativo, por isso que é um universo muito grande de pesquisa, de investigação, a gente pensar no impacto de um processo tão simples para diferentes variedades de grãos, né? Alguns estudos, eles têm feito essas otimizações de processo, é uma coisa que a gente também tem feito no nosso grupo de pesquisa, avaliando, né, condições ideais, tentando otimizar condições ideais. A presença, por exemplo, de ciclos claros e escuros, né? Se a gente tem a presença de luz, a gente também vai estar estimulando a fotossíntese, vai ter uma mudança, então, nas características bioquímicas desse grão. Muitas germinações elas são feitas com ciclos claro e escuro, de 12 horas no claro, 12 horas no escuro. Para algumas sementes isso é primordial, é necessário que se tenha ciclos claros e escuros. A composição nutricional prévia, né, desse grão, qual que é a composição dele, né? Isso é particularmente interessante, porque, por exemplo, quando a gente pensa nos feijões comuns, né, que são os facelos vulgares, a gente tem várias adaptações, muitas vezes genéticas, que acontecem nesse grão. Aqui no Brasil a gente tem o feijão carioca, por exemplo, né, que a gente encontra aqui. A gente consegue germinar esses grãos também, mas ele tem uma composição nutricional um tanto diferente do feijão vermelho, por exemplo, por conta dessas características agronômicas do grão. A temperatura usada no processo, né? A gente utiliza intervalos de temperatura ambiente. Se a gente utiliza temperaturas mais altas, por exemplo, 30 graus, as taxas metabólicas elas acabam aumentando, o que também vai impactar na germinação dos grãos. Alguns aspectos que podem ser intrínsecos do próprio grão, isso é super interessante, porque quando a gente pensa em germinados, em geral, a gente não tem 100% de taxa de rendimento numa germinação de grãos, a gente tem aí uns 70%, 80%, dependendo do tempo. Tem grãos que eles são do mesmo lote, que eles são do mesmo produtor, né? Eles não germinam. E o que acontece, né, com o aspecto intrínseco desse grão para que ele, mesmo submetido à mesma condição, ele não germine, né? São alguns dos fenômenos que acontecem, que já são reportados na literatura diante desses cenários. Por exemplo, o fenômeno hard to cook, pensando em leguminosas pulses, né? Enfim, alguns trabalhos têm reportado diferenças mesmo nessa ativação bioquímica e metabólica. Alguns grãos, eles não conseguem ativar essas hidrolases e germinar. Mesmo tendo passado pelas mesmas condições e sendo exatamente vindos do mesmo local. Isso acontece. O tempo da germinação também, né, considerando os diferentes tempos, pensando que há mudanças progressivas nas taxas de síntese e de degradação, a gente tem impactos completamente distintos, né, sobre o grão. Então, a otimização desse tempo é um dos fatores bastante cruciais, né, a gente pensar qual que é o melhor intervalo, qual que é o melhor tempo para que se tenha para aquele tipo de grão em específico. E aqui eu trago também a diferença entre os brotos e os grãos que são germinados, né? Quando a gente pensa em germinação, a gente tem, então, a ruptura, quando a radícula ela fica iminente, né, num grão, mas num tamanho bem pequenininho, né, alguns milímetros. A gente considera que aquele grão ele germinou, ele teve essa iminência da radícula, que pode levar, por exemplo, 12 horas, 24 horas, um processo curto. Porém, para brotos, dependendo do tipo de grão, a gente vai precisar de muitos dias de condições de umidade controlada e condições de temperatura, porque a gente vai precisar
de um tamanho que seja no mínimo o dobro do tamanho do grão, daquela radícula, um desenvolvimento maior. Se a gente for ver aqui na foto, né, a gente tem diferentes brotos de sementes, brotos de grãos, né? Porque a gente tem, então, essa radícula ela acabou aumentando bastante, que é o que a gente chama em inglês de sprout, né? Dependendo de qual que é a intenção que a gente tem, na germinação a gente já tem um aumento de síntese, mudanças na composição desses grãos. Mas, dependendo da intenção, a gente pode brotar esse grão por mais tempo, né? A presença de estressores também, de estressores que a gente chama de estressores abióticos, também pode causar um impacto bem importante na germinação, né? Quem são esses estressores? Por exemplo, solução salina, condições de aplicação de uma condição durante um período de tempo curto de uma maior seca, vai causar um impacto nesse grão também, né? Porque as condições de umidade, elas são necessárias para a germinação, mas se a gente tiver algum período um pouquinho mais controlado dessa seca, também vai ser um estressor abiótico. Mas o que é mais estudado são as condições de salinidade, principalmente, né? Da produção dos grãos germinados, né? O que se vê? Que a presença desse estressor, né? Desse estresse osmótico, principalmente, ele pode estar ele é relacionado com uma síntese aumentada de alguns compostos bioativos, por exemplo, em alguns grãos. Bom, e agora então, trazendo mais para a nossa área da dietética, né? Como que a gente consome esses grãos germinados, né? Se alguém aqui já consumiu, eu acho que o mais comum é consumir realmente o moyashi, né? Que pode ser consumido na forma de refogados, principalmente, né? A gente passa por uma cocção um tanto mais rápida, né? Do feijão mungo, mas existem grãos que eles também são consumidos in natura, né? Alguns grãos germinados. É importante ressaltar que são alguns, né? Muitos dos grãos germinados, eles precisam passar por um processamento térmico depois. Para consumir in natura, a gente tem, por exemplo, os grãos de alfafa, brócolis, mostarda, que eles vêm sendo consumidos em sanduíches, por exemplo, né? A gente consegue encontrar no supermercado, né, para venda esses brotinhos. Pós-processamento térmico, a gente considera, então, principalmente as leguminosas, né? As leguminosas pulses, a soja também, ela deve ser consumida, ela deve passar por um processamento térmico depois para que ela seja consumida com segurança. A germinação, ela reduz alguns fatores que eles são tóxicos, mas em alguns grãos, esses fatores, eles prevalecem. A gente não tem a garantia de que há uma redução, por exemplo, total das lectinas em alguns tipos de feijão, né? Que tem esses efeitos hemaglutinantes, né? Então, na dúvida, é sempre melhor consumir um produto germinado pós um processamento térmico, pós-cocção. Alguns aspectos de segurança, então, envolvem esses fatores, como eu comentei antes, de fatores tóxicos que estão presentes em sementes cruas, que diminuem um tanto das sementes germinadas, porém que não diminuem na totalidade, né? Há outros aspectos de segurança dos grãos germinados, refere-se principalmente a critérios que são relacionados a critérios microbiológicos também, né? Vamos pensar então no processo de germinação. É um processo que tem uma atividade de água altíssima, né? Que vai ter um conteúdo de umidade muito alto, e também é um processo com uma temperatura ambiente. Então, é algo que é ideal para o desenvolvimento de diferentes micro-organismos. Então, a gente precisa ter boas práticas de manipulação ao produzir esses grãos germinados, né? Como que a gente pode ter essas boas práticas, né? Realização, por exemplo, de sanitização prévia das sementes. Essa sanitização prévia, se a gente fizer uma germinação lá na nossa casa, por exemplo, envolve o uso de solução de hipoclorito de sódio, da mesma forma da que a gente faz a solução de hipoclorito de sódio para a higienização
de hortaliças, de frutas, a gente também faz essa solução de hipoclorito de sódio e higieniza essas sementes, as sementes, antes de começar o processo germinativo. Depois, a gente lava bem essa semente para poder neutralizar esse pH, e aí sim faz o processo do demolho. Os utensílios, as superfícies de manipulação, todas devem ser bem higienizadas. Durante o processo germinativo, a gente deve fazer um enxágue frequente dos grãos, tanto para umedecer, se a gente não tem um sistema que vai umedecer de uma maneira mais controlada. Hoje existem germinadoras que até fazem essa distribuição da água, essa manutenção da umidade, que ela é mais controlada. Mas mesmo assim se recomenda fazer a lavagem desses grãos, né, um enxágue frequente dos grãos durante o tempo de germinação, e o uso também das técnicas adequadas de preparo, né, isso é fundamental. As sementes adequadas, o uso de sementes adequadas é muito importante para o sucesso do processo germinativo, né? Que sementes a gente usa para fazer a germinação? São as sementes secas que são utilizadas para alimentação, ou seja, não são aquelas sementes que são tratadas quimicamente para plantação, né? Para uso para plantação especificamente, não. A gente usa as sementes que estão disponíveis no supermercado, a granel. Existem alguns tipos de sementes que vão ter, se elas são mais novas, né? Por exemplo, pensando em sementes de leguminosas pulses, que é o que eu tenho bastante experiência, né? As sementes, se elas são novas, se elas tiveram uma colheita recente, as taxas de germinação do processo são bem mais altas, né? Se a semente passou por irradiação, por um processo de irradiação, naturalmente ela não vai se desenvolver, o embrião não vai se desenvolver. Então, a gente não vai ter sucesso na nossa germinação. E apenas sementes íntegras, elas conseguem germinar, né? Então, a gente não consegue germinar grãos que são partidos, ervilha partida, a gente não consegue fazer germinação, né? Por conta desse processo de ter quebrado, então, essas sementes. Bom, e aqui por fim, gente, nesse slide, vou falar um pouquinho para vocês de o que a gente tem feito no nosso grupo, pensando na aplicação dos grãos germinados na técnica dietética, né? Como eu comentei com vocês, o alvo do meu trabalho são as leguminosas pulses, e o processo de germinação é um dos principais focos, né, do trabalho, a utilização dessas leguminosas pulses e desses grãos germinados a partir dessas leguminosas, né? E o que eu penso frente a isso, né? A aplicação desses grãos germinados em preparações culinárias, né? Verificando, então, se há uma modificação. O que a gente tem feito agora, né, inicialmente, no trabalho, considerando aspectos sensoriais, principalmente, aspectos um tanto tecnológicos dessas preparações, pensando em absorção de água, absorção de óleo, e pensando em preparações culinárias, que elas são feitas tradicionalmente com essas leguminosas pulses como base, né? A gente tem estudado, então, o acarajé, né, o bolinho, então, um processo de germinação do feijão fradinho e a aplicação na produção do acarajé, com adaptações, porque a gente precisa utilizar uma farinha seca por conta da segurança microbiológica do processo, né? Também a produção do grão de bico para a produção do falafel, né? De outra preparação culinária. E também do hummus, que também utiliza o grão de bico, né? O que a gente está começando a avaliar, a gente está vendo esses impactos, né? Já verificou essas mudanças na característica nutricional desses produtos, e agora a gente está indo para a parte da análise sensorial para avaliar um pouquinho se há uma diferença, né, perceptível pelos consumidores desses produtos, considerando grãos germinados e grãos não germinados. A gente viu uma certa diferença em alguns indicadores de técnica dietética também, como absorção de óleo, quando a gente produziu os nossos primeiros bolinhos, os nossos primeiros testes nessas preparações, mas essa tem sido mais basicamente a ideia, né, aplicar então esses grãos germinados em diferentes tipos de produtos, pensando especialmente em preparações culinárias, e especialmente em preparações culinárias que elas sejam tradicionalmente elaboradas com leguminosas pulses.
Bom, gente, o que eu tinha para trazer era isso. Agora eu estou aberta, então, para discussão sobre germinação, para tirar dúvidas ou sobre um pouco do nosso trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Andressa. Parabéns pela sua apresentação, pela forma como você trouxe o tema, um tema amplo, assim, né, os aspectos conceituais, a trajetória das pesquisas, as aplicações práticas dessa técnica que, como você bem disse, né, ao mesmo tempo que ela é ancestral, ela é emergente, porque a gente ainda tem bastante coisa para estudar, para pesquisar, para investigar. E aí agora, então, a gente abre o debate, né? Nós temos aí 20 minutos até o final da nossa sessão para poder falar sobre o tema, discutir. Então, quem quiser fazer perguntas, pode acionar o microfone, né? Perguntas, comentários, enfim, né? Qualquer intervenção que vocês queiram fazer, ou então pode fazer diretamente aqui pelo chat, tá? Eu estou com acesso ao chat, a Andressa também consegue ver o chat, eu vou aqui, né, ajudando a Andressa né, pegar as perguntas e os comentários, tá bom? A Josi levantou a mão. Josi, você quer fazer pelo microfone? Pode acionar o microfone. Quem quiser acionar a câmera também pode acionar, fiquem à vontade, tá bom? Oi, bom dia, Lília, bom dia, Andressa, tudo bem? Obrigada aí pela exposição, muito bom a gente conhecer um pouco mais. Eu tenho um conhecimento bem superficial, foi ótimo ouvi-la, né? Eu fiquei com duas dúvidas, não é dúvidas, é para a gente discutir mesmo, né? Até em alguns momentos, quando você fala de pulses, né? Eu queria até entender, pensando até na classificação mesmo, né? Esse termo que a gente usa. Toda pulse é uma leguminosa, mas nem toda leguminosa é uma pulse, é isso, mais ou menos? E a pulse é uma classificação que a gente pensaria botânica, porque, na verdade, todas seriam fabáceas, né, pelo que eu estou entendendo. Mas aí, no caso, eu vou ser muito sincera, eu queria entender por que há necessidade, o que diferencia, né? Por que a gente tem, que até a hora que você mostra aquele último... um dos artigos que você mostrou, né? Então aí você até fala, a soja não é, né, uma pulse. Então eu queria até, para a gente até entender um pouco essas terminologias e usá-las, né, de forma adequada mesmo, tá? Certo, Josiane, obrigada pela tua pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito importante, né? Essa diferenciação de onde vem, né? Essa terminologia pulses, né? As pulses, elas são... Essa classificação, ela vem da FAO, né? A FAO, ela fala, primordialmente, ela divide as leguminosas, né? Então, as pulses, elas são leguminosas, entre leguminosas que elas são oleaginosas e leguminosas pulses, né? As leguminosas oleaginosas são aquelas que têm um conteúdo alto de gordura, de lipídios, né? Que são, por exemplo, a soja e o amendoim, né? Essas leguminosas. E elas também, as leguminosas oleaginosas, elas têm outros fins que não seja o seu uso na forma integral, na maioria das vezes, né? Que é o que a gente, na indústria, se usa soja para produção de óleo de soja, se tem a torta, e se faz outras aplicações, extração de proteína, enfim, se divide ela um montão para outras aplicações, né? Essa é a base ali desse commodity, que é a soja, né? E o amendoim também, a gente produz, ele tem um conteúdo alto de lipídios, né? Também é possível se produzir esse óleo, né? Com ele e outras aplicações, né? Principalmente a composição desse conteúdo. As pulses, por outro lado, elas têm uma composição um tanto mais equilibrada de macronutrientes, mas um conteúdo baixo de lipídios, né? E, basicamente, então, quais são as leguminosas pulses, né? Elas são, sim, do grupo das leguminosas, são as ervilhas, o grão de bico, diferentes tipos de feijões, né? E as ervilhas, elas são as ervilhas secas, tá? A gente sempre fala de grãos secos, né? Quando a gente pensa nas leguminosas, todas elas fazem parte da fabácea mesmo, a família fabácea, como você comentou, a soja e o amendoim também.
Mas essa diferença, né, nessa classificação se dá principalmente por conta da composição nutricional e do uso, né? A gente utiliza as pulses, o termo pulses vem até do latim, pulse, que significa um caldo grosso, né? Em forma de caldos, é a principal aplicação, né, que a gente tem desse tipo de leguminosas, e a gente usa o consumo dela na forma mais íntegra, não tem essas destinações para além do consumo meio de extrativista, né, meio que extraindo, né, componentes para aplicações industriais, né, a gente usa esse grão de uma maneira mais integral. Basicamente, são esses os pontos que estão relacionados com essa diferenciação, né, entre as pulses e outros tipos de leguminosa, principalmente com a soja e o amendoim, que estão, né, nessas leguminosas que são oleaginosas e que têm outras aplicações também, tanto na alimentação quanto para além da alimentação, né? A soja hoje ela é muito utilizada para a produção de biodiesel, é um commodity, né? E por isso a FAO ela tenta fazer essa divisão entre esse grupo alimentar. Maravilha. Mais alguma pergunta que alguém queira fazer para a Andressa? Pode escrever aqui no chat, tá? Eu acho que eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta também aqui agora, enquanto, né, as pessoas pensam ali nas próximas perguntas. Tem uma dúvida que sempre me vem, Andressa, quando eu estou lendo sobre germinação, né, sobre sprouts, né, sobre brotos em geral, enfim, que é uma questão conceitual e que é justamente a diferença, né, dos produtos, assim. O que é um grão germinado, o que é um broto, e aí você explicou muito bem, né, em algum momento da sua apresentação, de uma forma muito didática, ficou muito claro o que é o grão germinado, o que é o broto, porque a gente vê pesquisas, né, com o grão germinado, a gente vê pesquisas com o broto, enfim, e nem sempre as referências trazem de forma clara o que são, né, o que exatamente é. Mas eu também leio, né, uma outra categoria que está nesse mesmo contexto da germinação, eu nem sei qual é a tradução correta para português, mas a gente sempre lê microgreen, que aí a gente sempre vê trabalhos, porque tem artigos que investigam broto, tem artigos que investigam microgreen. E assim, eu entendo que tem uma diferença ali, mas eu nunca consegui pegar, fazendo as minhas leituras, exatamente qual é essa diferença. Não sei se, né, se de repente você consegue esclarecer isso para a gente, acredito que sim. É muito boa a tua pergunta, Lília, porque realmente, né, a gente tem também os microgreens, né, que eu nem trouxe aqui na apresentação, porque não é o alvo do meu trabalho de pesquisa, mas o que eu já li, né, já sobre os microgreens, para mim, a grande diferenciação é o processo em si, né? Quando a gente pensa em germinação, a gente está pensando num processo que envolve só a água, o grão e os containers de germinação, né? O microgreen ele pode estar associado até com terra. A gente tem a produção realmente, então a gente vai ter um conteúdo né, de nutrientes ao qual essa semente vai estar exposta maior. Os microgreens, eles vão ter entrado já no desenvolvimento das folhinhas, né? Então, a gente tem essa diferença substancial. Num broto, a gente não vai ter folhas, né? A gente vai ter só o desenvolvimento realmente de um tamanho de radícula grande. Mas a partir do momento que a gente já tem folhas nesse processo, a gente já não chama muito como broto, né? Isso que a literatura indica. Mas para a produção dos microgreens, a produção em si, ela é diferente. Ela é como se fosse uma mini hortaliça, assim, pequenininha, né? Onde, claro, a gente vai ter, então, uma hortaliça tão pititica que ela vai ter uma composição nutricional mais concentrada ali. Então, essa é uma das diferenças que eu já li sobre os microgreens e sobre os sprouts, né? Principalmente, que seria uma fase um pouquinho mais posterior e envolvendo também a própria cama, né? Para a produção desses grãos, que também tem outros nutrientes além da água.
Entendi. Não, foi muito esclarecedor, porque, por exemplo, eu tinha em mente que o microgreen ele estava exclusivamente associado, atrelado a todo esse processo de germinação, né? Como se fosse uma sequência, enfim, mas não, porque pode até envolver terra, né? Outra forma de Uhum. cultivo que não. Entendi. Não, Terra ou algum tapete mais orgânico, assim, né, de conteúdo. água, poderia ser água também, que entra no contexto da hidroponia, será? Não sei, talvez. É algo, Microgreen. me parece que é algo nesse sentido, assim, né? O que eu já vi também na literatura é isso, assim, que ele ficaria mais relacionado com essa parte da, né, da produção de hidroponia, né? Que seria mais uma dimensão bem menor, né? Uma micro-hortaliça, isso mesmo. Tá ótimo, muito, esclareceu muito. Obrigada, Andressa. A Josi tinha levantado a mão aqui de novo, Josi, para poder Não, acho que foi sem querer, mas era a pergunta, eu tinha uma segunda pergunta, mas eu vi que a Isabelle também já comenta aqui, então acho que tem as perguntas aqui, aí qualquer coisa eu volto a perguntar, mas tem aqui as perguntas, acho que Isabelle e Manuela também Ai, trazem aqui. gente, olha, aqui, agora que eu vi aqui, o chat estava um pouco desatualizado aqui para mim, tá, gente? Agora que eu vi as manifestações aqui, de agradecimento e de parabéns, né, para a Andressa pela apresentação. Marielle também faz aqui, né, uma excelente aula, uma colocação. Vamos ver se tem alguma pergunta. Não sabia da necessidade de demolhar os grãos com hipoclorito, muito importante. E aqui temos, então, a pergunta da Isabelle. Né? Então, a Isabelle coloca: alguns brotos já foram associados à contaminação com micro-organismos patogênicos, como Salmonella e E. coli. Você fez a diferenciação entre brotos e grãos germinados. Você pode esclarecer a segurança higiênico-sanitária dos grãos germinados em relação aos brotos? A diferença entre eles do ponto de vista de segurança higiênico-sanitária. Sim, realmente tem estudos que já falam, né, sobre a presença de contaminantes, e eu acho que é uma das grandes preocupações, principalmente quando a gente pensa nas formas de consumo, né? Como eu comentei na apresentação, a gente tem condições ótimas para o desenvolvimento de bactérias patogênicas no processo de germinação, né? E o que é bastante importante da gente pensar é realmente em boas práticas de manipulação durante o processo, né, de germinação. Esse demolho com hipoclorito, até industrialmente, alguns estudos, né, que envolvem mais ciência de alimentos reportam, as pessoas usam também luz ultravioleta para fazer essa etapa inicial prévia ao demolho, né, desses grãos para serem germinados, né? Isso já vai reduzir essa contagem inicial microbiana, né? Mas para que não se tenha desenvolvimento, precisa ter, então, melhores condições higiênicas, um controle muito rigoroso das condições higiênico-sanitárias desses brotos, né? Da produção dos brotos ou da produção dos grãos germinados. Considerando então todo esse cenário, além desse controle, eu prefiro passar grãos germinados e recomendo por algum tipo de processamento térmico, né? Para a gente poder, então, ter algum tipo de garantia, de garantia melhor, né? Sobre esse produto. E até mesmo a compra, né? Quando a gente compra no supermercado, broto de alfafa, por exemplo, que já é muito comercializado, broto de brócolis, né? Para uso dele em saladas, uso dele cru, se fazer uma higienização como a gente faz com uma outra hortaliça, assim, para a gente poder reduzir uma potencial carga microbiana. Mas é algo que é bastante importante, assim, a gente pensar nessa contaminação e pensar nessa boa prática durante a produção desses grãos, né? E sobre a pergunta, então, da segurança higiênico-sanitária dos grãos germinados em relação aos brotos, eu entendo que o que você quer dizer é se há uma diferença entre a garantia, né, dessa segurança dos grãos germinados em relação aos brotos. Pensando que a produção de um broto, ela nada mais é do que a continuação do que um processo germinativo, é importante que a gente tenha esse controle de boas práticas
em toda a etapa do processo, né? Até a produção do broto efetivamente, que muitas das vezes vai levar muito mais tempo, né? Vai levar, sei lá, 5 dias, enquanto a gente tem uma germinação inicial em 7. Gente, começaram a usar furadeira aqui na minha casa, vocês estão ouvindo em cima, né? Ai, olha, cada um. Mas eu acho que deu para ouvir, né? Deu para ouvir. Basicamente, é o controle das boas práticas, Isabelle, durante todo o processo, né? Principalmente utilizando... O que a gente utiliza muito na nossa pesquisa é a higienização a higienização regular com água sanitária, solução com clorito, e a lavagem dos grãos também. Ok. Muito bem, a Isa está escrevendo, agradece, Andressa, novamente agradece pela apresentação e parabeniza. A gente tem uma pergunta aqui, ainda a gente tem um tempinho aqui para responder, tem a pergunta da Manuela aqui no chat, tá? A Manuela pergunta, ela, né, te parabeniza, né, pela sua apresentação, é muito rica, e aí ela pergunta o que se tem sobre composição nutricional de melhorias, né, ela coloca entre parênteses, maior teor, na quantidade proteica, né, em comparação aos grãos não germinados, né, e até mesmo comparando com as carnes, se você tem alguma informação sobre isso. Há um aumento, Manu, das taxas de síntese proteica, de conteúdo de proteína nesses grãos germinados. Naturalmente, é difícil a gente fazer uma comparação fidedigna com o conteúdo das carnes, porque aqui, pensando num grão germinado ou pensando num broto, a gente também tem uma quantidade bem alta de água, né? Então, pensando nessa relação de quantidade, pensando em 100 gramas de produto, por exemplo, a gente não consegue fazer uma comparação equípare, né, considerando as carnes. Mas o que a gente tem? A gente tem uma digestibilidade, uma bioacessibilidade maior das proteínas. A gente tem, então, uma síntese de alguns aumentada de alguns aminoácidos, especialmente os aminoácidos de cadeia ramificada. Em alguns casos, alguns aminoácidos limitantes também, a gente tem uma síntese aumentada, como é o caso das leguminosas, que tem a metionina como limitante, há uma síntese um pouco aumentada, mas assim, o que eu destaco é realmente um aumento importante do conteúdo de aminoácidos de cadeia ramificada durante o processo de germinação. Então, há sim um aumento, uma melhoria, e ela é progressiva, isso que é bem interessante, assim, quando a gente vê os nossos dados na pesquisa, a gente sempre acha muito legal que a gente vê um gráfico pensando em diferentes tempos, e um gráfico que vai aumentando, né, 24, 48, 96 horas de germinação, pensando nesse conteúdo de proteínas. Aí, quando a gente vai lá e avalia o conteúdo dos aminoácidos, né, que através dessas técnicas ômicas que a gente tem começado a utilizar, a gente verifica, então, que a composição, ela muda mesmo, assim, né? Ela muda, principalmente nesse aspecto dos aminoácidos de cadeia ramificada, né? Então, a gente tem, sim, uma proteína que ela é mais completa, né? Considerando esse processo, esses grãos. Ok, maravilha, Manuela sinaliza aqui, entendi, maravilha, obrigada, agradece você. E tem Josi está com a mãozinha levantada, pode falar, Josi. Não, eu vou aproveitar, então, tem um pouco a ver com a pergunta da Isabelle. Eu fiquei pensando no ambiente domiciliar, né, porque muitas vezes as pessoas, elas querem fazer a germinação no domicílio. Sim, e aí sim. A segurança disso, né, no sentido... É difícil fazer controle de tempo, sim, mais fácil, mas temperatura, né? Por mais que às vezes... Então, uma pergunta um pouco drástica, mas será que então a gente não tem uma recomendação, vamos dizer assim, de não germinar em casa, para garantir pelo menos uma segurança maior dessa germinação ou não? Eu acho que se a gente tomar o cuidado posterior, né, toda essa parte de segurança sanitária posterior já garante isso, eu fico com essa questão aqui, assim, não sei, Andressa, não sei nem se você tem resposta, mas é só nesse sentido de preocupação mesmo, né? Sim, é uma pergunta bem difícil, viu, Josi, assim, da gente pensar, porque realmente, quando a gente pensa
numa escala de laboratório, a gente tem controles, né? A gente tem um controle, né? A gente faz, no nosso caso, a gente tem uma germinadora, tem uma BOD, que a gente tem controle de temperatura exato, onde a gente coloca nossos grãos, quando a gente faz a germinação, a gente deixa destinado só para isso, então a gente não tem outro potencial contaminante. Mesmo tendo equipamentos, né, existem equipamentos, né, que são os sprouters, né, que a gente consegue encontrar na Shopee, consegue encontrar na Amazon, que eles seriam destinados só para isso, né? Mas a gente não consegue fazer um controle de temperatura exato. Então, pensando nessas oscilações de clima, pensando até mesmo em diferentes estações do ano, né? É difícil de fazer esse controle no nível doméstico. É bastante complexo para mim, né? Assim, é algo que é trivial de fazer, a germinação é algo trivial de fazer. Porém, garantir que a segurança 100% dela é difícil da gente poder ter essa garantia, né? É claro que se a gente pensa num processo térmico posterior para muitos dos micro-organismos, a gente vai ter uma redução substancial da quantidade e muitas das vezes, né, a nível de não causar nenhum efeito à saúde, né? Mas e se a gente tiver algum micro-organismo que ele é termorresistente, que acabou se desenvolvendo por algum motivo, por conta de alguma falha desse processo, né? A gente não tem muito como ter esse controle. Assim, eu acabo devolvendo esse questionamento um pouco, porque é algo que é difícil, assim, para se pensar e se garantir, sabe? Então, o que eu recomendaria, o que eu penso, né? Falando também como Andressa nutricionista, né? Profissional nesse sentido, eu pensaria num grão germinado a nível doméstico, sempre passado por um processamento térmico, se eu for fazer esse processo. Pensaria em germinação e não em broto, então tempos mais curtos de processo. E também teria muito cuidado sobre quem vai consumir, né? A gente pensar em populações que sejam mais vulneráveis, por exemplo, idosos, crianças, não faria, assim, né, nesse sentido, porque a gente sabe que o risco ele acaba sendo um pouco maior, né? Ok, muito obrigada. Temos mais alguma? A gente já está chegando, já chegamos, né, ao final da nossa sessão. Josi está escrevendo aqui. Ótimo, muito obrigada, agradecendo a resposta. E então acho que com isso, né, a gente finaliza, né, o que eu gostaria, né, em nome do Comitê Executivo do CIC Dietética, agradecer muito, né, o aceite do convite, a sua participação, foi realmente um webinário muito rico. Né, obrigada, conte sempre com a gente, né, você sabe onde nos encontrar. Gostaria de agradecer a presença, né, de todo mundo que ficou aqui com a gente, né, nesse webinário e desejar que, né, tenham um bom dia. Obrigada, Andressa. Obrigada, Lília. Obrigada novamente pelo convite. Obrigada, pessoal, também. Eu acabei esquecendo de colocar o meu e-mail na apresentação, acabou passando despercebido, mas é o meu nome, andressa.bazeja@fca.unicamp.br. Então, eu posso até colocar ele aqui. Vamos colocar no chat. Coloque aí no chat, que aí fica registrado aqui na gravação. Aí quem quiser fazer o contato com você... Isso, quem quiser fazer contato comigo pode se sentir à vontade, certamente será uma satisfação a gente trocar figurinhas sobre germinação, sobre grãos de maneira geral e sobre outros assuntos envolvendo a dietética. Obrigada. Ok, muito obrigada. Até o nosso próximo webinário. Até mais, tchau.